Quando lemos Ezequiel 37:7, encontramos um dos princípios espirituais mais poderosos de toda a Bíblia. O texto diz: "E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam uns nos outros, e eles se ajuntaram, osso com osso." Essa passagem não é apenas um relato de um acontecimento extraordinário vivido pelo profeta Ezequiel. Ela é uma revelação espiritual profunda sobre a forma como Deus trabalha em parceria com o ser humano. É uma demonstração que existem situações em nossa vida que somente Deus pode transformar, mas também existem responsabilidades que pertencem a nós. O Vale dos Ossos Secos representa muito mais do que um cenário físico. Ele representa áreas da nossa vida que perderam a vitalidade, a esperança, a direção e o propósito. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com vales semelhantes. Existem pessoas que carregam sonhos secos, relacionamentos secos, ministérios secos, finanças secas, emoções secas e até mesmo uma fé que parece ter perdido o vigor. Aos olhos humanos, algumas situações parecem completamente irreversíveis. Quanto mais olhamos para elas, mais impossível parece qualquer mudança. Foi exatamente diante de um cenário assim que Deus levou Ezequiel. O profeta não foi conduzido a um lugar cheio de possibilidades. Ele foi conduzido a um lugar cheio de impossibilidades. Deus queria ensinar algo que ultrapassa a lógica natural. Muitas vezes acreditamos que o milagre acontece quando tudo parece favorável, mas a verdade é que Deus frequentemente escolhe manifestar seu poder justamente onde não existe explicação humana. Antes de acontecer qualquer transformação naquele vale, Deus fez uma pergunta ao profeta: "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" Essa pergunta continua ecoando até os dias de hoje. Ela não foi feita apenas para Ezequiel. Ela é feita para cada um de nós. Poderá viver aquilo que parece ter morrido em sua vida? Poderá ser restaurado aquilo que você considera perdido? Poderá existir esperança onde hoje existe apenas frustração? Poderá haver vida onde tudo parece encerrado? A resposta de Ezequiel é extremamente sábia. Ele não responde baseado naquilo que vê, também não responde baseado em seus sentimentos. Ele simplesmente reconhece que Deus conhece todas as coisas. Existe uma humildade muito grande nessa resposta. Muitas vezes queremos controlar tudo, entender tudo e encontrar respostas para tudo, mas existem situações que somente Deus pode compreender completamente. Entretanto, o que acontece em seguida é algo extraordinário. Deus não simplesmente ressuscita os ossos secos sozinho, ele convida Ezequiel a participar do processo. Isso revela um princípio fundamental do reino de Deus. Embora Deus tenha todo o poder para agir sozinho, muitas vezes ele escolhe envolver seus filhos nos processos de transformação. Deus poderia ter ordenado diretamente aos ossos que se levantassem, poderia ter feito tudo sem qualquer participação humana, mas não foi isso que aconteceu. Deus disse ao profeta: "Profetiza." Essa palavra muda tudo. Deus estava ensinando que existe uma responsabilidade que pertence ao homem. Existe uma parte que cabe a nós. Existem momentos em que estamos esperando Deus agir, enquanto Deus está esperando que nós nos posicionemos. Muitas pessoas passam anos aguardando mudanças sem perceber que já receberam uma direção. Espero que o céu se mova primeiro para depois obedecerem. No entanto, em inúmeras situações bíblicas, a obediência veio antes da manifestação. A ação veio antes do resultado. A fé veio antes da evidência. O que me chama a atenção nesse texto é que Ezequiel não questiona a lógica da instrução recebida. Imagine a cena: um homem parado diante de milhares de ossos secos, sendo orientado a falar com eles. Humanamente falando, aquilo não fazia sentido algum. Ossos não escutam, ossos não respondem, ossos não possuem vida, mas a fé nunca foi construída sobre aquilo que faz sentido aos olhos naturais. A fé se apoia na palavra de Deus. Ezequiel não estava falando porque acreditava no poder das suas próprias palavras. Ele estava falando porque acreditava na palavra daquele que o havia enviado. Existe uma diferença enorme entre falar baseado na nossa opinião e falar baseado naquilo que Deus declarou. O poder não estava em Ezequiel, o poder estava em Deus. Mas Deus ele escolheu liberar seu poder através da obediência do profeta. Esse princípio continua válido para nós. Muitas pessoas acreditam que fé é apenas acreditar mentalmente, porém a fé bíblica sempre produz ação. Ela gera posicionamento, ela gera movimento,
ela gera declarações alinhadas com a verdade de Deus. Enquanto muitos passam o dia repetindo problemas, Deus nos chama para declarar suas promessas. Enquanto muitos alimentam palavras de derrota, Deus nos chama para concordar com aquilo que ele diz. Isso não significa negar a realidade, significa enxergar uma realidade superior. Profetizar não é fingir que o problema não existe. Profetizar é reconhecer a existência do problema, mas decidir que a última palavra pertence a Deus. É olhar para um vale cheio de ossos secos e acreditar que o Criador continua sendo capaz de trazer vida. Algo extremamente interessante acontece logo após a obediência de Ezequiel. O texto diz que enquanto ele profetizava, houve um ruído. Observe isso com atenção. O ruído aconteceu enquanto ele estava profetizando, não antes, não depois, durante o ato de obediência. Muitas pessoas abandonam processos porque não veem resultados imediatos. Querem sinais instantâneos, querem respostas rápidas, querem mudanças visíveis logo nos primeiros dias. Mas Deus muitas vezes trabalha através de processos. O primeiro sinal naquele vale não foi um exército completo, foi apenas um ruído. Depois vieram os movimentos, depois os ossos começaram a se unir, depois vieram os tendões, depois a carne, depois a pele. Somente mais tarde veio o fôlego de vida. Isso nos ensina que nem todo milagre acontece de forma instantânea. Algumas respostas chegam através de etapas, algumas restaurações acontecem gradualmente, algumas transformações começam de forma invisível antes de se tornarem visíveis. Quantas vezes Deus já está trabalhando em nosso favor e nós não percebemos porque estamos esperando um resultado final imediato? Quantas vezes já existe movimento espiritual acontecendo, mas desistimos porque ainda não enxergamos o quadro completo? O Vale dos Ossos Secos nos ensina a perseverar mesmo quando a obra ainda está em andamento. Também nos ensina sobre o poder das palavras. A Bíblia afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso não significa que as nossas palavras possuem poder independente de Deus. Significa que nossas palavras possuem influência. Elas moldam o pensamento, fortalecem crenças e direcionam atitudes e revelam aquilo que existe em nosso interior. Uma pessoa que passa anos declarando derrota dificilmente construirá uma mentalidade de fé. Uma pessoa que alimenta constantemente o medo dificilmente caminhará em confiança. E uma pessoa que concorda diariamente com a impossibilidade terá dificuldade para enxergar oportunidades. Por isso Deus ensina seu povo a declarar sua palavra. Quando alinhamos nossa boca com aquilo que Deus diz, estamos alinhando também nosso coração, nossa mente e nossas ações. Existe algo poderoso quando deixamos de repetir apenas aquilo que vemos e começamos a concordar com aquilo que Deus declarou. Talvez hoje você esteja diante de um vale, talvez exista uma área da sua vida que parece completamente sem vida. Talvez você esteja olhando para algo que considera impossível. E talvez seja um sonho abandonado, um projeto interrompido, uma situação financeira complicada, uma batalha emocional, uma crise familiar, ou até mesmo uma área espiritual que perdeu sua intensidade. Mas a pergunta continua sendo a mesma: poderão viver estes ossos? E a resposta continua apontando para o mesmo Deus que transforma impossibilidades em testemunhos. O mesmo Deus que trouxe vida àquele vale continua operando hoje. O mesmo Deus que chamou Ezequiel para profetizar continua chamando seus filhos para viverem pela fé. O mesmo Deus que produziu um movimento onde havia morte continua produzindo restauração, onde muitos enxergam apenas derrota. A questão não é se Deus continua poderoso, a questão é se estamos dispostos a obedecer, se estamos dispostos a nos posicionar, se estamos dispostos a alinhar nossas palavras com sua verdade, se estamos dispostos a continuar profetizando, mesmo quando ainda não enxergamos o resultado final. Porque muitas vezes o milagre começa exatamente no momento em que decidimos obedecer. Muitas vezes o primeiro sinal já está acontecendo e nós ainda não percebemos. Muitas vezes aquilo que parece parado já está se movendo, né, no mundo espiritual. E é por isso que essa passagem continua sendo tão atual. Ela nos lembra que Deus não nos chamou para viver apenas pelo que vemos. Ele nos chamou para viver pela fé. Ele nos chamou para confiar mesmo quando tudo parece seco. Ele nos chamou para declarar vida, mesmo quando o cenário parece impossível.
Ele nos chamou para participar dos processos de transformação que Ele mesmo deseja realizar. Hoje eu quero que você reflita sinceramente quais áreas da sua vida se parecem com um vale de ossos secos. O que você tem declarado diariamente sobre elas? Suas palavras estão fortalecendo sua fé ou fortalecendo seus medos? Existe alguma promessa que você abandonou cedo demais? Existe alguma área onde Deus está esperando um posicionamento seu? Existe algum sonho que precisa voltar a receber palavras de vida? Talvez hoje seja o dia de parar de concordar com a impossibilidade e começar a concordar com aquilo que Deus diz. Talvez hoje seja o dia de voltar a profetizar esperança, propósito, cura, restauração e vida. Porque quando Deus entra em cena, até os vales mais secos podem se transformar em exércitos. E se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deixe seu comentário contando qual foi o maior aprendizado que você recebeu através desse estudo. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. E se você deseja aprofundar sua jornada de transformação em corpo, alma e espírito, conheça também a Academia Alma Guerreira. O link está disponível na descrição. Será uma alegria caminhar com você nessa jornada de crescimento, cura, propósito e fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca se esqueça, onde Deus vê um exército, o mundo muitas vezes vê apenas ossos secos.